Olá, meu nome é Felícia Leitão, esse é meu canal A Paz que Vem de Deus. E hoje nós vamos estar conversando mais um pouquinho sobre a minha trajetória com o câncer e histórias da Bíblia, né? O livro que eu escolhi hoje para conversar é o livro de Tobias. É o livro que conta a passagem do anjo Rafael, uma história muito bonita, com muitos ensinamentos, né? Mas falando um pouquinho sobre a doença, né? Estou na minha terceira fase do tratamento, cabelinho nascendo, já voltou minha sobrancelha, meus cílios, né? Meu corpo está se recuperando, né? Da quimioterapia, estou indo bem, estou fazendo a rádio. No decorrer desse mês, teve um determinado momento que teve que ser suspendidas as minhas rádios, né? Devido a exames que mostraram que existia uma mancha, né? Uma sombra. Graças a Deus tudo foi resolvido. Mas, lógico, agora eu estou falando disso, né, super bem, mas no dia eu fiquei mal, viu, gente? O dia que suspendeu minha rádio, eu levei um soco no estômago daqueles, né? Em específico, a semana do dia 17, eu tô de parabéns. Mas graças a Deus, né, passou. E o que eu quero dizer é que continua não sendo fácil, né? Mas a gente não pode perder a fé, não pode perder a esperança. A cura, muitas vezes, ela é amarga, né? Ela é difícil e é uma luta diária, né? Eu até estava comentando com a minha irmã essa semana, né? Que é difícil, às vezes, ficar até na sala de espera, porque é muito sofrimento, são pessoas doentes, cada um encara a doença de uma forma, né? Eu estou numa fase do meu tratamento que tem uma particularidade, né? Porque quando você está totalmente sem cabelo, sem cílios, sem sobrancelha, a pessoa entende que você está com câncer e alguns choram com dó, outros choram com piedade, com paixão, né? Alguns te olham com amor, querem te levar uma palavra de consolo. Mas essa fase agora, as pessoas não sabem se eu tô doente, né? Se é um estilo alternativo, se eu faço parte de alguma seita. E aí eu observo, né? Essa semana até passei por uma situação inusitada, né? Que as pessoas, né, muitas vezes nos olham, elas não entendem, né? Que para muita gente aquele olhar pode ser complicado, né? Graças a Deus eu sou uma pessoa bem resolvida, sou uma pessoa feliz, né? Eu quero viver, gosto de viver, então eu consigo me desvencilhar de algumas situações, mas eu entendo que para muita gente não é fácil, né? Então, você que não é doente, né, antes de olhar uma pessoa na rua, em qualquer ambiente, olhe para si mesmo, poderia ser você, tá? Então, cuidado com as palavras que se usa, cuidado com a forma como você às vezes adentra, né, a particularidade, a intimidade de uma pessoa, né? Quem passa por uma doença, por si só, já está fragilizado, né? Nós ficamos fragilizados, somos pessoas humanas. Lógico, cada um encara de um jeito, eu procuro levar da forma mais leve possível, confio, eu tenho fé que eu vou ficar curada, eu me vejo curada, né? Como eu já disse em outro vídeo, embora eu estou pronta, seja lá para o que for, mas é lógico, eu quero ser curada, eu quero que isso passe, né? Eu quero que essa fase difícil passe, né? E hoje eu vendo o meu corpo se recuperando, né? Eu vejo uma fase de renascimento, né? Eu tenho uma sentença de morte, mas eu me vejo numa fase de renascimento, né? E infelizmente a cura, nem todos, não é para todos, nem todos conseguem a cura, né? Eu tô com uma situação próxima, que eu estive inclusive conversando com o meu médico sobre isso, nem todos, né? E aí eu paro e penso, né? Quantas pessoas eu já vi tocar o sino dentro do hospital, né? Que é minha meta, tocar o bendito sino? Nenhuma, gente. Eu não vi ninguém tocar o sino. Ninguém. O que eu vi foi pessoas que estavam lá para receber sua alta, né? Para fazer a última químio, a última rádio, e os exames mostrarem que o câncer tinha voltado em outro lugar ou que não estava curado. É isso que eu vi, né? Eu sei, conheço muitas pessoas que foram curadas, conheço sim, claro, histórias lindas, né, de superação, mas câncer tem nome e sobrenome, né? E dependendo do sobrenome, a luta é diferente, gente, né? Eu mesmo
Minha filha vai ver esse vídeo, ela sabe, o dia que o médico foi dar o sobrenome do meu câncer, né? O sobrenome do meu câncer não é legal. Então, né? Aliás, eu preciso parar de falar, porque ele não é meu, ele tá no meu corpo, ele vai sair, tá no fim, tá no fim. Mas para quem tem alguém passando por isso na família, gente, é importante, sabe, demonstrar amor, fé. E nós mesmos que estamos passando por isso, né? A gente precisa se policiar, se olhar com amor, né? Eu falo muito isso, né, das pessoas. Se olhe com amor, se olhe com amor, mas é tão importante, gente, se olhar com amor, acreditar que existe o dia de amanhã, que hoje, se o dia não foi bom, foi só um dia ruim, né? Amanhã é outro dia, Deus vai escrever uma história diferente, né? Inclusive, esse vídeo eu quero dedicar a uma pessoa que é extremamente importante na minha vida, mas muito, né? Não tenho nem palavras para falar o que essa pessoa significa para mim, de tão importante que ela é. Peço licença à mãe dele, mas eu dedico esse vídeo a ele, porque esse vídeo vai falar do anjo Rafael, e Rafael significa Deus cura. Então esse vídeo vai para você, Juninho. Eu tô aqui, tá? Torcendo, orando, né? Como eu disse, esse mês eu tô de parabéns, semana do dia 17, né? Eu comecei a semana chorando, terminei chorando, viu, gente? Mas no sábado eu chorei como há muito tempo eu não chorava, né? Eu tive a notícia que o Juninho tinha ido para UTI. Quem me conhece de perto, né, na minha intimidade, sabe quem é o Juninho, né? Eu falo com o Juninho todo dia, gente, né? E para mim foi, sim, eu perdi meu chão, fiquei arrasada. É lógico, eu sei que a gente tem que aguentar firme, passar força para ele, né? E ontem eu falei bastante com a mãe dele, né? A gente acaba chorando, se emocionando, mas quando a medicina, né, encerra algumas possibilidades, Deus entra. E eu acredito nisso, né? Que Deus entre, né? Deus entre com a cura, com a providência e que Deus nos surpreenda. Porque o Juninho, ele me faz sentir especial todos os dias. O Juninho faz parte da minha vida, eu conheço ele desde criança, né? Para mim, ele continua sendo uma criança, para todos que o conhecem, né? Ele é uma criança especial, mas especial mesmo são as pessoas que são amadas pelo Juninho. Então, eu me sinto uma pessoa realmente privilegiada, né? E é isso. Agora eu vou falar um pouquinho da história de Tobias, gente. Tobias só existe na Bíblia Católica, né? Existem 4 livros que só existem na Bíblia Católica: Tobias, Judite, Macabeus e Baruque, né? Esses livros eles não têm um contexto histórico comprovado, então ele existe na Bíblia Católica, mas não existe na Bíblia Protestante. Tobias é uma história com quem eu tenho um apreço muito, muito grande, né? Porque, como eu disse, ele narra a história, né? A aparição do anjo Rafael. E é uma história de cura. Tobias é uma história linda de cura. Cura física, cura emocional, né? Cura espiritual. Então, é uma das histórias mais ricas da Bíblia. Então, independente da sua comprovação histórica ou não, é uma história para a gente carregar no coração. Inclusive, eu tenho um livro que eu até gostaria de, sim, indicar. Quem me acompanha nos meus stories, no meu Facebook, sabe que quando eu estava lendo esse livro, principalmente no WhatsApp, eu postei todos os dias um trechinho dele, né? Eu comprei esse livro para dar para uma pessoa, eu não dei, né? Esse livro é do padre Fábio de Mello, ele chama-se Por Onde For o Teu Passo, que lá esteja o teu coração. Ele narra uma história, né, de uma pessoa que se encontra com a própria consciência. Ele é uma história riquíssima, lindíssima, inclusive eu vou usar alguns trechos dele, lógico, eu vou citá-lo, né, mas é um livro que na semana do dia 17, eu e a semana do dia 17, né, gente, é porque eu levei 3 socos no estômago de uma semana só, mas ó, eu tô bem. Eu peguei esse livro para reler, né? Eu tive a chance de dar para a pessoa, não dei, né? Eu já tenho esse livro há um ano, olha, coisa feia, né? A gente dá conta que comprou para dar e não deu, mas eu não dei, provavelmente não vou dar, agora eu nem tenho mais como dar para a pessoa. Mas é uma história lindíssima, né? Da pessoa que se encontra com a consciência dela, né? Porque ela só vai vivendo, tomando decisões, vivendo, né? Com o foco dela em determinadas coisas, né? E num belo dia ela descobre que
ela não agia mais com o coração, né? Não agia mais com a emoção, ela só fazia o que tinha que ser feito. E só fazer o que tem que ser feito também nos causa doença. Então é um livro riquíssimo, lindo, super recomendo, gente. Por onde for teu passo, que lá esteja o teu coração, porque a gente precisa levar o coração para onde a gente for, né? Isso é muito importante. Mas vamos agora, então, voltar para a história de Tobias. Tobias é escrito em primeira pessoa, na realidade é o pai de Tobias, Tobit, que começa narrando o livro, né? Tobit é uma pessoa extremamente de Deus, ele é um judeu que ele ajuda os pobres, ajuda os necessitados, as viúvas, os órfãos, ele recolhe os corpos dos judeus que são mortos, né, injustamente devido à perseguição da época, e ele é perseguido, mas ele é um homem bom, ele não perde nunca a bondade do coração dele. É linda a história de Tobias, gente, né, porque na realidade a história de Tobias é a história de Tobit também, né, são dois personagens centrais, né. E Tobit, né, num determinado momento, ele fica cego. E a cegueira dele se dá num dia em que ele deixou de almoçar com a família dele, né? O almoço estava pronto, estava à mesa, ele se levantou para ir recolher um corpo. Avisaram ele que tinham jogado um corpo do lado de fora do muro da cidade, ele foi lá enterrar. E à noite, quando ele chega, um pássaro, né? Faz cocô, não sei como é que palavra eu poderia usar, faz cocô nos olhos dele. Era uma doença que tinha cura, tinha remédio, mas ele não conseguiu ser curado naquele momento. Ele teve que passar por toda uma trajetória até que ele chegue à cura, né? E eu acho que a cegueira do Tobit é uma cegueira muito simbólica, porque muitos de nós, em dado momento, nós nos tornamos cegos, né? Muitas vezes a cegueira espiritual, a cegueira da alma, ela nos acomete e a gente não se dá conta, né? E muitos de nós, às vezes, nem buscamos a cura, porque a gente entende que aquilo é lugar comum, né? A gente se adapta à cegueira. Alguns de nós, em algum momento, Deus chama, dá uns tapas, né, digamos assim, e traz para a vida, mas muitos passam a vida inteira cegos. E isso é muito triste, né? E a cegueira de Tobit, ela mostra muito isso. Mas ela também mostra o plano de cura de Deus, né? E isso é lindo. Existe na família de Tobit, numa outra região, Sara, que é uma viúva, né, de 7 maridos, que também não conseguia se relacionar com ninguém, todos os maridos morriam na noite de núpcias, e a história dela é contada em paralelo com a história de Tobit, né, ela inclusive pensa em tirar a vida, só não o faz por amor aos pais, né. Tobit também, em determinado momento, né, pensa em tirar a vida, pensa em desistir, pede para, ele não pensa em se matar, mas ele pede para Deus o levar, né, mas ali existia toda uma trajetória, uma missão que precisava ser cumprida, né, até para que a gente hoje pudesse contar essa história. Eu acho que Deus tem a forma dele de falar conosco, e a Bíblia é a forma mais pura e linda, né, que Deus conversa com a gente. Tobit, ele tinha juntado um dinheiro, então ele precisava que o filho Tobias fosse buscar, né, esse dinheiro antes que esse dinheiro se perdesse, porque ele achava que ele já estava no fim da vida e era um dinheiro muito grande que ele tinha deixado na mão de um parente, né, existia ali um documento. Só que Tobias não tinha como ir, Tobias não sabia o caminho, né? E aí ele sai para procurar ajuda, aí ele encontra Azarias. Azarias, nessa história, né, é o anjo Rafael, que veio à Terra para poder orientar e para que Tobias cumprisse a sua missão e ele é parte fundamental da cura de Sara e da cura de Tobit. E aí eles, né, o pai dele, Tobit, quis conversar com Azarias, saber quem ele era, né, mas teve que confiar. E na vida é assim, né, em quantas pessoas a gente confia, né, e a gente confia gratuitamente, porque a gente olha com os olhos da alma, né, mesmo que às vezes as pessoas nos decepcionem, nos magoem, eu acho importante a gente olhar as pessoas com os olhos da alma, né, a gente precisa enxergar além, né. Tobit, inclusive, e esse livro aqui, que eu vou até agora citar uma passagem dele, que é muito linda, né? Muitos morrem sem que se tornem quem poderiam ser, né? Então, é engraçado isso, né? Muitos morrem sem se tornar quem poderiam ser. Eu acho que
Padre Fábio de Mello, ele pegou a essência, né, da cura, né, que as pessoas tanto precisam e traduziu nesse livro, né? E junto com histórias bíblicas a gente entende, né, o caminho que a gente tem que seguir. E a gente também entende que por mais que as pessoas nos magoem, a gente não pode punir um em função de outro, né? As pessoas são diferentes, são únicas, né? Muitas vezes as pessoas que nos magoam, elas estão doentes e a gente precisa olhar para elas dessa forma, né? Em vez de simplesmente apontar o dedo, né? Então a história de Tobias, ela conta muito isso, né? De pessoas comuns, né? Que vivem vidas comuns e que passam por um processo de cura, né? E na trajetória de Tobias com o anjo Rafael, né? Que é representado por Azarias, eles param num determinado momento, um peixe o ataca, né? E o anjo Rafael manda que Tobias segure o peixe, né? O peixe, além de alimento, foi retirado do peixe o fel, o fígado e o coração. E aqui eu encontro uma outra simbologia, né? Porque o fel ele foi usado lá na frente para curar, né? Os olhos de Tobit, né? E fel é algo muito amargo, né? Algo que, né? E a cura, muitas vezes, ela é amarga, né? A gente se olhar, se encontrar, a gente passar por um tratamento, né? Quantos tratamentos de saúde não são tão caros, tão amargos, tão difíceis de passar, né? E é isso que esse livro também nos mostra, né? Que a cura pode ser amarga, mas ela sempre vai valer a pena, né? Então que a gente não pode desistir, né? Enquanto eu sempre falo isso, né? Quem tá comigo nesses momentos agora sabe, gente, eu tô no jogo. Enquanto eu estiver no jogo, e é isso, né? Se você tá no jogo, vai lá, né? Às vezes você vai levar uma falta, vai levar uma pancada, vão te fazer um gol, mas o jogo não terminou, gente. Enquanto você tá no jogo, vai lá. A cura é amarga? É. Mas é possível, porque a vitória é doce, sabe? Vale a pena, não desiste não, né? Então esse livro nos ensina muito disso. O fígado e o coração, é engraçado, né? Porque o fígado ele é usado muitas vezes para tratamentos físicos, né? Fígado nem todo mundo gosta, fígado é um trem, né? Eu tenho a sorte de gostar, né? Então, mas nem todo mundo gosta e consegue comer fígado, né? Eu já vi pessoas tendo ânsia comendo fígado, mas o fígado cura. Então, a gente vai voltar na mesma situação. O remédio é amargo, né? Às vezes, aquilo que a gente não quer é aquilo que a gente tem que fazer, né? Porque é só assim que a gente vai chegar na cura. E o coração, né? O coração ele foi queimado, né? O fígado e o coração eles foram queimados, né? Para poderem libertar Sara, né? Da maldição que ela tinha de um demônio. Sara teve que enfrentar seus demônios, gente, né? A grosso modo é isso. Sara teve que enfrentar seus demônios e nós na vida também. Quantas vezes a gente tem que enfrentar os nossos demônios? Tem gente que foge de si mesma a vida inteira para não ter que enfrentar seus demônios. Mas na vida existem bênçãos e maldições, né? Existem anjos e demônios, não tem como fugir disso, né? E às vezes a gente passa por situações e a gente tem que enfrentar de frente. Enfrentar de frente ficou horrível, né, gente? Eu tô procurando melhorar meu português, tá? Logo vocês verão. Mas é isso. Ela precisou, né, Tobias, né, que acabou se casando com ela, né, gente, pulei esse pedaço da história, Tobias acaba pedindo Sara em casamento, aí existem outras particularidades, porque assim, Sara aceita, claro, mas o pai de Sara, como viu ela enterrar 7 pessoas, né, na noite da núpcias, mandou já fazer a cova, que ele falou, não, eu vou enterrar esse escondido, chega na minha filha passar vergonha, ninguém vai nem saber que com esse ela casou, né, mandou fazer a cova. E no decorrer da madrugada mandou lá, né, a ama lá, não sei como é que seria, né, a empregada deles, ir lá ver, né, se o noivo estava vivo, né, e ele estava. Mas por quê? Porque o anjo Rafael o orientou, né, que ele tinha que queimar o fígado e o coração, fazer as orações, né, ensinou lá tudo certinho lá na história, né, para que aquele demônio, né, que chamava Asmodeu, um negócio assim, gente, ai, o nome é terrível. E para que ela fosse liberta, né? Para que juntos os dois enfrentassem o demônio, né? E seguisse. Às vezes a gente não consegue enfrentar os nossos demônios sozinhos, viu, gente? A gente precisa às vezes segurar na mão de alguém e falar: vem comigo, né? Eu sou imperfeita, eu sou falha, eu sou, né? Talvez eu não seja a melhor pessoa do mundo, mas eu quero ser e eu tenho situações a enfrentar. E se você estiver comigo é mais fácil, né? Às vezes pode ser
sua esposa, sua namorada, seu amigo, né? Eu tenho pessoas na minha vida que não soltam da minha mão, né? Então, é muito simbólica essa questão, né? Então, às vezes o coração ele precisa ser queimado, gente, para que a gente possa se curar, né? E dói, né? Eu tô sendo queimada no sentido físico da palavra, porque a radioterapia queima, né? Eu estou com machucado dessa semana, na sexta-feira eu falei pro médico, né? Que ele falou, Felice, você precisa reclamar. Eu falei, doutor, ó, tá aumentando a ferida, né? Eu achando que agora ele me suspende essa rádio de novo. Imagina, ele foi lá e aumentou só o tamanho do curativo. Que bom, né? Mas eu que sou a louca, tá tudo certo. Mas que bom que só teve que fazer isso e segundo eu retorno. Mas é isso, gente, né? Na vida a gente às vezes precisa enfrentar os nossos demônios, os nossos medos, né? A gente precisa olhar para situações que às vezes a gente evita por anos, né? Mas uma hora a gente bate de frente, né? Então é muito importante ter com quem contar, com quem confiar na vida, né? E a história de Tobias e Tobit, ela é tão linda que assim, no final da vida, Tobit orienta o filho, né? Que a cidade ia ser invadida, que ele precisava sair da cidade, né? E foi graças a confiar no que o seu pai estava falando, a confiar nessa orientação, que Tobias teve uma vida, um final de vida feliz e calmo, né? Junto aos familiares da esposa dele. Então o que a história mais uma vez nos mostra? A gente tem que ter em quem confiar na vida. A gente tem, né? A gente não pode abrir a nossa vida para todo mundo, não. Existe uma coisa que se chama boca fechada, né? Então você não pode. As pessoas só podem conhecer até o capítulo A, né? Porque existe a sua vida, nem tudo você tem que sair contando por aí, né? Mas existem algumas pessoas que você precisa confiar, a gente precisa ter com quem contar na vida, isso é muito importante, né? E a história de Tobit, Tobias, Sara, né, nos mostra o tempo todo isso, né? E sempre com a orientação do anjo Rafael. Quando, inclusive, Tobit, gente, ele é curado, tá? Quando Tobias volta, né, ele cura o pai dele com o fel do peixe, tira as escamas, né, que haviam causado, né? E aí eu tava falando do pai de Sara, que, né, já mandou fazer a cova, porque achou que o cara ia morrer, né, que Tobias ia morrer. Por outro lado, existia a mãe de Tobias, porque Tobias, como casou, aconteceu um monte de coisa, demorou para voltar. E ela culpava Tobit, falava, você levou o nosso filho à morte. Tobit morreu. Só que ela achava que, perdão, gente, que Tobias tinha morrido, mas ela todo dia ia esperar ele na estrada. Gente, é muito humana essa história, porque é exatamente assim, a gente fala, não, isso aqui não vai dar certo, mas a gente fica esperando que dá. Nossa, olha, essa história é muito, muito linda. Vale a pena ler, vale a pena interpretar a história, né? Porque ela tem muito a ver com a gente. E como que Deus manda anjos, né? Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu reconheci os anjos que Deus estava me mandando, me colocando ali. Porque às vezes as pessoas, né, no seu fanatismo, elas ficam esperando que Deus mande um anjo vestido de branco e desça. Não. Deus faz com que pessoas próximas a você sejam seu anjo, né? Eu tive várias pessoas que em determinados momentos foram os meus anjos, né? E eu falo com tranquilidade, no inferno Deus manda anjos, né? Porque Deus sabe quem são seus filhos, ele sempre está lá para resgatá-los, né? No deserto Deus manda anjos. E a gente precisa reconhecer os anjos que passam pelas nossas vidas, né? Muitas vezes nós somos anjos na vida de alguém e também temos que principalmente saber agradecer os anjos que passam pela nossa vida. E nesse ponto eu sou uma pessoa afortunada, com certeza, né? E é isso, gente. Eu falei um pouco da história de Tobias, falei um pouco desse livro que eu acho muito bom, do padre Fábio. Quem tiver um tempinho, leia a história de Tobias. Eu decidi que eu vou fazer uma página, ainda tô vendo, porque eu e o tempo a gente às vezes não é muito amigo, né? Para que eu possa colocar de forma escrita, né? A história, para quem está vendo os meus vídeos, possa entrar na página e ler, né? As passagens bíblicas, né? A lição, né? A história que elas nos traz, né? Eu acho que vai ser bacana. Acredito que agora no decorrer do fevereiro eu coloque isso no ar, né? E aí depois eu vou passar o link para vocês. E eu quero de alguma forma poder ter tocado o coração de alguém, né? Ter tocado a mente, o coração, ter sido
ter levado uma palavra boa, porque é esse o intuito dos meus vídeos, né, gente? Levar amor, levar carinho, levar fé, levar cura, né? A fé é muito importante nas nossas vidas, a gente não pode nunca deixar de ter fé. É como eu já falei, existem dias ruins, né? Mas um dia ruim não torna uma vida ruim. Então a gente tem que sempre se olhar com amor, com carinho, acreditar. Principalmente aquelas pessoas que estão passando por doenças, por momentos difíceis. Eu sei que muitas vezes dá vontade de desistir, né? É fácil, eu falo isso quase que em todos os meus vídeos, é fácil desistir, é muito fácil. Mas a gente tem que aprender a se olhar com amor, olhar as pessoas em volta. A gente tem que entender o quanto que a gente é importante na vida do outro, né? Então a gente não pode simplesmente desistir, a gente tem que acreditar. E é o que eu falo, enquanto a gente está no jogo, gente, estamos juntos. Desejo que o anjo Rafael visite a vida e o coração de vocês, de cada um que está me ouvindo. Desejo que Deus venha e toque de forma sobrenatural. E desejo de forma muito, mas muito especial, que Deus traga a cura para o Juninho, né? E que o anjo Rafael já esteja agindo neste momento, carregando Juninho e Silvana no colo. Eu amo vocês, viu? Esse vídeo é uma declaração de amor para vocês. Gente, beijo no coração, fé em Deus e vamos lá. Vamos se olhar com amor, né? Vamos pensar em Deus e vamos criar as formas de viver melhor, né? Porque muita coisa depende de nós, nem tudo depende do outro. Então, que você seja sábio nas suas escolhas, nas suas decisões e faça o seu dia, o dia das pessoas ao seu redor mais feliz. Beijo, fui!